Queridos, nós vamos falar sobre os benefícios do orçamento. Na palavra de Deus, há mais de 2.350 versículos falando sobre finanças, de alguma forma. E deixa eu fazer uma pergunta que você não precisa falar, né? Mas eu já me incluo nela. Gente, alguém aqui já se enrolou financeiramente? Não, né? Só eu. Eu já. Alguém aqui já ficou apertado? Alguém aqui já teve algum tipo de problema? Acredito que todos nós aqui já tivemos algum tipo de problema. A gente fica enrolado porque às vezes somos organizados e somos dispersos em alguma coisa, ou às vezes nós não somos tão organizados e nós acabamos com essa falta de organização trazendo um desequilíbrio para a vida financeira. Wagner, o que isso tem a ver no púlpito da igreja? Tem tudo a ver. Se Deus permitiu que mais de 2.350 versículos fossem falados, citados sobre orçamento, é porque ele já sabia que hoje seria impactante nós sabermos, numa visão bíblica, como lidar com isso. O orçamento básico todo mundo já sabe, você precisa ter no mínimo um papel, uma caneta, você precisa no mínimo registrar suas contas, colocar as contas por data e averiguar se o que você ganha é o que você pode gastar. Cenário de hoje eu ganho 10 e gasto 12. Geralmente é esse cenário que nós vivemos. E a gente precisa inverter isso. E às vezes a lei natural das coisas não faz com que nós venhamos a equilibrar isso de novo. E aí é a hora que o sobrenatural tem que acontecer. Nós precisamos entender que as finanças são tão sobrenaturais quanto qualquer outra coisa das nossas vidas. E nós, quando estamos aqui na casa do Senhor buscando aprender, esse tema, ele é muito vulgarizado, sabe? Ou existem locais onde tenta-se extrair o máximo do que se precisa, ou outros locais que agem do contrário, de que você pode, quanto mais miserável você for, você vai para o céu. Graças a Deus a nossa igreja é uma igreja contextualizada. A gente traz o que a palavra ensina. Então hoje, aqui, como sempre foi, não é uma palestra sobre finanças, é a palavra de Deus para a tua vida e para a minha, falando sobre finanças. Amém, queridos? Então a gente vai descortinar do natural. O natural é esse, é papel, caneta, projetar conta, pagar. Esse é o natural. E às vezes o natural não está fazendo com que nós venhamos a encontrar a paz financeira. E aí é a hora de entender o pano de fundo, o que está por trás disso, tá? E aí eu vou trazer um conceito profundo para você, para que você a partir de hoje viva uma vida plena, financeira, espiritual, familiar, pessoal, em nome de Jesus. Ninguém disse amém. Amém, gente? Então vamos lá. Primeira coisa que nós temos que entender aí. A bênção de Deus, ela fala sobre duas coisas, sobre dois pilares que nós temos que manter. Eu acho que já está no telão aí. Fidelidade, que devolver com honra para Deus aquilo que a gente tem, e sabedoria, que é administrar com maturidade. Diga comigo, fidelidade. Maturidade. Fixe essas duas palavras no seu coração e na data de hoje, porque é o que nós vamos trabalhar todo esse período, tá? E aí, a fidelidade e a sabedoria, ela envolve muito a mordomia, tá? E o que é mordomia? Mordomia não é só você estar lá na praia, comer um peixinho frito, tomar um suco de laranja, não é dessa mordomia que eu estou falando, né? A mordomia, ela não está aqui, eu vou ler para você, é uma palavra de origem latina que significa administrar, uma casa que não é sua. Ela deriva da palavra mordomo, que de acordo com o dicionário Hawais, vem do latim medieval maior, que é principal encarregado, mais domus, casa, propriedade. Significa o administrador ou governante de uma casa. Primeira coisa que nós temos que entender aqui para a gente dar muito certo financeiramente: nada é nosso, a gente só administra. Nada é nosso. Wagner, que é isso? Mas eu comprei, está no meu nome. Nada é nosso. Primeiro que todas as coisas são de quem? Do Senhor. Todas as coisas são do Senhor. E quando a gente partir para o céu, quem quer ir para o céu aqui, gente? Então nós vamos juntos, amém? Quando eu e você partimos para o céu, a gente vai conseguir levar alguma coisa?
Não vamos conseguir levar nada. Alguém vai assumir, um filho, um neto, alguém vai assumir. Então a gente tem que entender o seguinte: se desvincula disso, de que tudo é meu, tem que fazer. Não, se desvincula disso. Pensa que você é um administrador, você é um mordomo. Wagner, me dá exemplos de mordomos na Bíblia. A gente tem 2 que eu quero falar aqui, que ou um ou outro vai coincidir na nossa vida. Um é Adão, Gênesis capítulo 2. O outro é José, Êxodo capítulo 39. Adão, o primeiro mordomo, a primeira pessoa que estava administrando uma casa que não era dele, foi Adão e Eva. E Adão teve a incumbência de organizar tudo. Adão já pegou pronto tudo, pegou um paraíso, algo super maravilhoso. E Adão, ele veio trabalhando. Adão teve sabedoria no trabalho, mas ele não teve fidelidade com Deus. Adão conseguiu botar o nome no leão, na vaca, no touro. Adão conseguiu organizar tudo para que não brigasse com A, com B, com C. Profissionalmente, Adão executou tudo que Deus queria. Só que Adão não foi fiel a Deus. Sabedoria e fidelidade. Adão não foi fiel com Deus. Quando Deus falou: cara, você não pode comer desse fruto. Aqui, dessa área, você não toca, que essa área é minha. Eva vai, come, dá para o seu marido come. Adão é expulso do Éden e começa a viver uma vida árdua. Adão, ele teve tudo pronto, ele teve uma família pronta, o trabalho dele pronto, e ele perdeu tudo. Sabe o que isso significa? Isso responde muito às nossas contestações com Deus, quando a gente fala: Senhor, por que eu trabalho tanto, porque eu faço tudo perfeito e nada dá certo? Fora o que é plano de Deus para acontecer, aquilo que cabe a gente, que a gente erra, muitas vezes a gente está dedicando tanta coisa ao trabalho, que a fidelidade que nós temos que aplicar com Deus, as outras coisas ficam para trás. Adão se preocupou muito em trabalhar, ser o executivo do Éden, o CEO do Éden, fazer tudo o que ele tinha que fazer, mas naquilo que ele tinha que ser fiel, ele não foi. E não foi pelo trabalho bem feito que ele teve prosperidade. Pelo contrário, o trabalho bem feito dele não deu a ele a garantia de uma vida financeira próspera, porque sabedoria sem fidelidade não vai fazer com que eu e você alcancemos os planos de Deus para nossas vidas. Não adianta você trabalhar 50 horas, 1000 horas no dia, se você não for fiel nas outras coisas também. Então o princípio financeiro do orçamento, ele bate em toda uma complexidade, né? E aí, ele se corrompeu, mesmo tendo ciência de que tudo era errado, iniciou governando e terminou falido. Meu Deus, eu atendo muitos executivos das minhas consultorias. 8 em cada 10 dariam tudo o que tinham para ter a vida que eles destruíram por não saber gerir bem, com fidelidade, o maior bem que Deus deu para eles, que foi a família. Um chegou a botar a pistola no céu da boca, tirar, me ligar e falar: Wagner, você vem hoje? Venho. Então vem rápido. E quando eu chego lá, ele está com a pistola, tira, fala: cara, eu ia me matar hoje, só não me matei porque eu estava esperando você chegar. E eu dei uma palavra para ele e ele falou: cara, eu tenho aras, eu tenho mais de 20 edifícios locados para banco, cara, eu tenho redes de fast food, e a minha esposa hoje de manhã pediu divórcio, e eu não sei o que eu vou fazer. Vida financeira, ela está ligada a uma fidelidade, porque o seu financeiro, ele é um recurso para fazer com que as coisas de Deus aconteçam na sua vida, amém, queridos? Então, se esse recurso não tem propósito, e você é infiel aqui, esse aqui, vai ruir. E ainda que você tenha muito. E aí, a gente tem um segundo mordomo na Bíblia, foi José. Êxodo capítulo 19, Êxodo capítulo 39. José chega até o Egito, foi vendido como escravo, chega até o Egito, escravo, começa a trabalhar, melhorar um pouquinho de vida. O que acontece com ele depois, gente? Ele é caluniado.
Ele é caluniado, ele vai para um cargo menor. E lá no cargo menor, ele continua executando o que é excelente, sendo sábio e fiel a Deus, não se corrompendo, mesmo sem ninguém, mesmo sem nenhuma estrutura. Resumindo, Moisés recebe a chance de Deus de interpretar o sonho de Faraó, ele chega lá, interpreta, ele não só interpreta, ele começa a se tornar administrador de tudo que ele executa no Egito, se torna governador, e ele ajuda a própria família dele, aos quais os irmãos o venderam. Olha só, um começa governando e termina falido, outro começa falido e acaba a vida governando e atendendo aqueles que um dia o venderam. Eu quero liberar a primeira palavra profética na sua vida aqui. Primeiro, eu quero dizer para você que não importa o momento de sequidão que você está vivendo, não importa a escassez que você está vivendo, não importa as calúnias que você está sofrendo, não importa se alguém olha para você e não diz nada. Eu quero te falar que o Deus Todo-Poderoso, o Deus que sabe todas as coisas, o Deus que te formou, vai te dar o momento certo para revelar a palavra dele para essas pessoas. Você vai governar na sua vida financeira e você vai ajudar muita gente que caluniou você. A única coisa que eu te peço é que você tenha maturidade para não fechar a mão para aqueles que um dia te caluniaram, porque assim fez José. Todo o processo que eu e você estamos vivendo, ele depende muito da nossa fidelidade, muito. E aí, entendendo que nós somos mordomos, entendendo que nós temos duas formas de trabalhar, entendendo que Deus é poderoso, e o que é mordomia, eu quero dizer que boa mordomia é entender que você deve cuidar bem de tudo que Deus te confiou. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. A terra, toda a plenitude e todo mundo que nela habita. Salmos 24:1. E qual é a nossa missão como mordomos, Wagner? Então, administrar as coisas de Deus aqui na terra. Essa é a nossa missão. Sua família é de Deus, sim ou não? Seu trabalho é de Deus? Seus filhos são de Deus? Seus pais são de Deus? A igreja é de Deus? Nós somos mordomos para administrar todas essas coisas. É assim que José entendia. José entendia que nada era dele. Então ele falava, olha, pode ficar tranquilo, que se está dando ruim aqui, se está dando problema, vai dar bom, porque o negócio não é meu, é dele. E se é dele, e é o momento que eu estou vivendo para poder aprender, eu vou aprender da melhor forma possível para poder administrar aquilo que é de Deus. Então nós só temos que administrar aquilo que é de Deus. E aí, o que devemos administrar? Primeiro, a igreja do Senhor, não está na ordem, tá, querido? São coisas importantes. A igreja do Senhor, Romanos capítulo 12, versículo 11. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Queridos, nós temos que entender que se nós fomos criados por um Deus Todo-Poderoso, nós temos que servi-lo, amém, gente? Temos que servi-lo. E o que o diabo quer fazer na minha e na sua vida é pegar esse caderno seu e meu, que está cheio de conta, e ficar olhando para ele 24 horas, e o diabo pegar esse caderno e falar assim, cara, não olha para Deus não, olha quanta conta você tem para pagar, olha quanta besteira você já fez, olha o que você não orçou, não administrou, olha para cá, cara, olha só quanta coisa, vai procurar um agiota, vai procurar um banco, vai procurar isso, vai procurar aquilo, dá teu jeito, cara, esquece aqui. É isso que o diabo quer fazer. O diabo quer nos fazer, e com isso, nos fazendo olhar só para isso, a gente deixa de olhar tudo que Deus tem por primazia. A Bíblia diz, e aí, onde entra o orçamento nisso? Na maturidade em manter a igreja e seus projetos. Gênesis 14:20 diz assim, e Abraão deu o dízimo de tudo. Sabe, querido, se você ainda não entende o que é o dízimo, o que é uma oferta, eu quero te dizer que o dízimo e uma oferta é parte do teu orçamento que não compete a você nem a mim. É o maravilhoso planejamento de Deus, ao qual fixou um valor mínimo,
em que nós pudéssemos compartilhar um pouco do que nós temos mutuamente para que todos sejam abençoados. O ar aqui não é para quem pagou mais ou menos, o ar é para todos. A cadeira aqui não é para quem pagou mais ou menos, a cadeira aqui são para todos. As crianças sendo atendidas lá não é para o executivo ou para o faxineiro, é para todo mundo. A AB não é para o ricão e nem para o pobrinho, é para todo mundo. As missões que são feitas não são só missões feitas em lugares pobres ou ricos, é para todo mundo. Então, primeiramente, que nós temos que entender é que nós que temos que manter a obra de Deus e a casa de Deus. Quem aqui é abençoado de alguma forma, queridos? E o diabo quer falar, vai dar dinheiro para pastor, vai dar dinheiro para líder, vai dar dinheiro para não sei o quê, vai dar dinheiro para não sei o que lá. Deixa eu falar uma coisa para você. Diante do Espírito Santo de Deus aqui. Avalie o lugar que você está. Nossos pastores aqui não tem o mínimo problema de falar, avalia, vai lá visitar, vai na AB, vai não sei aonde, vai ver, avalia. Porque se a parede cresce e a benfeitoria para o ser humano não cresce, eu acredito que esse valor está sendo mal utilizado. Agora, quando a parede cresce e as benfeitorias são feitas para aqueles que neles participam, o dízimo e a oferta está tendo propósito. E eu vou continuar trabalhando em cima disso. Nossa igreja inicia e termina a obra, sim ou não, gente? A nossa AB, ela inicia e termina a obra ajudando vidas, sim ou não, gente? Todo mês nós ajudamos missionários, sim ou não? Sim. E por aí vai. E por aí vai. Então, quando você permite que no teu orçamento você recebe o teu valor e você orça aqueles 10% e fala, Senhor, isso aqui é seu, é o princípio do que você está assegurando para jogar a semente numa terra fértil, para que você seja abençoado também. Wagner, mas é só isso? É só dizimar e ofertar? Não. O princípio de dízimo e oferta é um princípio bíblico que nós temos que cumprir. Mas a ideia de dizimar e ofertar é entender o seguinte, eu fiz uma frase que diz o seguinte, a mordomia cristã se inicia na igreja, para transformar o nosso egocentrismo em teocentrismo. Aqui é um grande exercício do compartilhar. Aqui, deixa eu fazer uma pergunta. Pastor, se tiver pode falar. Se eu te botar na saia justa também já era. Depois o senhor não me chama mais para pregar. Mas o senhor tem alguma vaga cativa chamado Pastor Marcos na igreja? Ainda não deram, né? Tem, Daniel? Tem vaga cativa? Eu também não tenho. Você tem? Também não. Sabe por quê? Porque graças a Deus o que nós não temos aqui é ego. Desde uma vaga, até estar aqui pregando ou cantando, ego. Muita gente... Eu convidei alguns amigos para estarem na igreja e as pessoas estranharam um pouco, os quais eu convidei. Falou, Wagner, mas aqui não tem diácono, presbítero, vice-deus, doutor em divindade, Jesus 1, 2, 3? Falei, não, querido. Aqui nós temos bons pastores, excelentes líderes e grandes voluntários. Se você quiser servir, vai ser um prazer. E muitos deles não ficaram. Sabe por quê? Porque o egocentrismo estava acima de todas as coisas. Aqui a gente aprende a partilhar. Você vem para a igreja, porque a igreja não é perfeita, a igreja é perfeita, nós não somos perfeitos. E aqui a gente aprende. E quando a gente fala de dinheiro, o dinheiro tende a nos tornar egocentristas. Sabe? Sabe aquele varão que vai para a igreja, cheio de terno e gravata, sapato polido, e a mulher vai com 4 carreiras de 7 filhos, mais a barriga de chinelo, sabe, é assim, desde quem tem pouco até quem tem muito. Sabe aquela coisa que você vem de bicicleta, parte do Senhor, parte do Senhor, parte do Senhor, sabe, carrega alguém na bicicleta e vai embora. Comprou um carro em 1995, não posso carregar ninguém. Vai chover, acabei de lavar o carro, não pode. E aí, qualquer orçamento que a gente faça, não encontra prosperidade. Sabe por quê?
Porque Deus prospera quem tem propósito. Se o teu propósito não é abençoar, eu vejo homens tendo dificuldade, quero que a mulher tem que dar glória agora, que senão vai me arrebentar. Vejo homens tendo dificuldade da esposa pedir para fazer uma unha, e o cara fala que não tem. Mas o cara quer comprar 5 tênis para ele poder, porque não, eu tenho que trabalhar, pô, só tenho um tênis. De igual forma, a mulher também não sabe esperar o momento certo para fazer o cabelo. Ah, meu amor, pô, você nunca tem dinheiro, você nunca pode, eu uso o cartão, parcela em 5 vezes. Pô, então, mas eu tenho que fazer meu cabelo já está durinho, tem que esticar. E aí a gente não encontra a mordomia dentro da nossa própria casa. Gente, o que tem mais hoje é filho assim, ó, não sei se vocês já viram na internet, eu quero, tem que me dar, eu quero. Na época da minha mãe, eu já capotando para tudo quanto é lado, sabe? Não existe a mordomia dentro de casa. Aquela mordomia, sabe? Eu vejo minha esposa se deparou com mulheres falando, eu botar um prato de comida para o meu marido? Ele tem mão, ele que coloque. Vejo homens, temos amigos homens que falam assim, poxa mulher, você não vai trabalhar não, está pesado para mim. Banana, meu irmão. Banana! Eu costumo dizer que mulher tem que ser dona de casa. Mulher tem que ser dona de casa. Dona de casa, de carro, de mansão, de helicóptero, de empresa. Mulher pode ser dona de tudo. E tem que ser mesmo. Mas de quem é a obrigação, homens? De suprir a casa, de quem é a obrigação? Não estou ouvindo, não. De quem é a obrigação, homens? Do homem. Isso é Bíblia, isso não... Ah, é moderno hoje. Para mim não é moderno, não. Homem é homem, mulher é mulher, e ponto. Mulher pode trabalhar, seja próspera. Eu falo para minha esposa, meu amor, ganha muito dinheiro, bota no meu bolso também, vamos sair, paga a conta, tranquilo. Mas na hora que aperta, é você, amigão. O orçamento cabe a você, amigão, fazer a coisa andar. E aí, ó, Ageu 1, 9 e 10 diz assim, ó, esperaste muito, mas eis que veio a ser pouco, e esse pouco, quando o trouxeste para casa, eu dissipei com um sopro. Por que causa? Disse o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa, que está deserta, enquanto cada um de vós corre a sua própria casa. Por isso, retém os céus sobre vós o orvalho, e a terra detém os frutos. Deus expressando naquele momento, fala, o meu orvalho deixou de ser dado, porque cada um corre para a sua própria casa, seus próprios interesses, e a minha casa? E aquilo que eu construí para trazer os meus filhos para mim, para todo mundo viver bem, está vazia. Todo mundo hoje é 50 horas no trabalho, é 50 horas fazendo tudo que deve, e a casa do Senhor vazia. Quando nós deveríamos, graças a Deus, porque você está aqui, sabe? Porque nós entristecemos o coração de Deus quando a casa dele está vazia. E a gente acha que nós não temos que estar aqui, e que quando a gente está no perrengue lá em casa, Deus tem que estar lá 24 horas. Sabe? Olha só que coisa estranha. E aí, ó, me veio outra inspiração que diz assim, ó, aquele que cuida das coisas do Senhor é irrigado por Deus e nunca dependerá exclusivamente de ninguém para ter uma vida frutífera. Em contrapartida, quando a casa dele está vazia e retém o orvalho é aquilo que umedece a terra e dá o crescimento, o orvalho do céu que o Senhor está falando. Agora, em contrapartida, enquanto você está gemendo, enquanto você está sofrendo, está tendo um problema, dificuldade, você está sendo sábio e você está sendo fiel, eu quero te dizer que não vai ser o seu patrão que vai impedir, não vai ser o seu marido, a sua esposa, alguém da rua, algum colega, algum visitante, não vai ser ninguém que vai impedir, porque o orvalho vai vir direto do céu para a tua cabeça, e tudo que você fizer vai prosperar, querido. Continua firme, continua ouvindo, continua orando. Wagner, mas está difícil. Wagner, a coisa está muito complicada. Eu sei que está complicado, porque também às vezes é complicado para mim. Mas a sabedoria com a fidelidade gera a abertura dos céus para que o orvalho caia, umedeça a nossa vida e faça frutificar. Você está no caminho certo.
Eu quero dar uma resposta de Deus para você que está achando que Deus não está te ouvindo. Deus está te ouvindo e Deus está te regando. Agora, não vai crescer de uma hora para outra. Você tem que esperar o tempo, e eu também. A penúltima coisa aqui que eu quero falar: nós precisamos administrar as coisas do Senhor, separar no nosso orçamento o nosso dízimo e a nossa oferta como primazia, e deixar que o orvalho de Deus caia na nossa vida, para que, independente de qualquer coisa, o emprego vai chegar, o concurso vai sair, os clientes vão chegar, porque o orvalho que vai vir não é do ser humano, é de Deus. Amém, gente? A segunda coisa que nós temos que administrar é a nossa própria vida. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 diz assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Nós precisamos entregar nossa fidelidade como primazia. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Mateus 25, 23. Quando eu falo que você tem que administrar você, é você como templo. Sabe, querido, às vezes a gente esquece que nós somos templo. A sua esposa não vai estar perto de você quando você estiver vendo pornografia. A sua mãe não vai estar quando você estiver vendo pornografia. O seu marido não vai estar quando você estiver flertando com alguém. Não vai acontecer quando você estiver roubando alguém. O pastor não vai estar perto. Só que nós temos que entender que nós somos templo. E o pecado, se fosse ruim, a gente não fazia. Então toda hora o diabo vai incitar coisas para que nós venhamos a deturpar, a poluir esse templo chamado eu e você. Somos o templo do Espírito Santo. Então toma cuidado, porque as pequenas coisas são degraus que a gente desce. Wagner, mas a gente consegue subir de novo? Consegue, com arrependimento e não fazendo novamente. Eu quero dizer para você aqui, que você que tem a pior condenação na sua vida hoje, eu quero te dizer que existe a pessoa soberana, que a ela foi dada toda a autoridade para perdoar, e ela está aqui, e ela quer te dizer que se você o servir, se você o aceitar, e se você tiver mordomia dentro de si, eu quero te dizer que os seus pecados, eles vão ser perdoados. Você não vai viver acusação, não vai viver. A fidelidade confronta os nossos desejos e potencializa o nosso caráter. Deus falou para Adão e Eva: não come dali. Isso é fidelidade. O caráter deles foi potencializado pela falta de fidelidade. Por muitas vezes, Deus vai nos colocar numa prova para provar a nossa fidelidade. Entende? Em contrapartida, José, ninguém estava vendo. A mulher de Potifar, linda, estava querendo. E ele não fez. E a fidelidade dele foi provada, e Deus o tornou acima de todos. Eu quero te dizer o seguinte, queridos: continua fiel ao Senhor. Continua fiel aos princípios, continua fiel à sua esposa, continua fiel ao seu marido, continua fiel no seu trabalho, continua fiel naquilo que Deus mandou você fazer, continua fiel ao seu amigo, continue fiel às coisas que Deus prometeu para você. Sabe por quê? Porque uma hora esse problema vai acabar, e quando esse problema vai acabar, Deus vai te dar sabedoria para estar em lugares altos. Então não se preocupe com isso. Tem um versículo que não está aí, que diz assim, Gênesis 3:6. E viu a mulher que aquela árvore era boa de se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. E aí, trazendo um resumo disso, quando fala ela boa para se comer, ela estava alimentando de forma exacerbada a carne. É agradável aos olhos, cobiça. E a árvore desejável para dar entendimento, ganância. Às vezes nós temos uma alimentação exacerbada da nossa carne, com vídeos, com redes sociais, com glutonaria, com tudo, sabe? É uma coisa para elevar a nossa carne de uma forma tremenda.
E às vezes a gente também é cobiça, e a gente se pega cobiçando. Poxa, por que fulano tem ou não? Porque eu queria ter igual. Por causa disso, daquilo, a cobiça entra sem a gente querer. E por fim a ganância. Eles quiseram ser iguais a Deus. Porque a serpente falou, se você comer, Deus não quer que você saiba que se você comer, você vai ter os olhos abertos, igual ele tem, igual o poder que ele tem. E sabe quando a gente tem a síndrome de Lúcifer na nossa vida? Quando a gente alimenta a carne, quando a gente cobiça, quando a gente tem uma ganância, e a gente deixa tudo isso nos dominar. Sentimentos, desejos. Gente, estou em família, não estou? Sim ou não? Posso contar um pecado meu? Sim ou não, gente? Se eu não puder... Eu já tive vontade de bater no irmão. Eu já tive vontade de esganar o chefe, esganar o cliente. Quem nunca teve? Só eu? Vontade você vai ter. Mas entre a vontade e executar, existe o Espírito Santo de Deus. Quem nunca teve vontade de deixar o marido de castigo? Não, né? E a esposa? Maridos aí, quem nunca teve vontade? Ninguém. Mas entre a vontade e a execução existe o Espírito Santo. Eles estavam perto de Deus e longe da presença. Às vezes a gente está dentro da igreja e está tudo embolado, porque a gente está longe do Senhor, longe do Espírito Santo de Deus. E as nossas finanças corroboram ao contrário. Aí ela se torna um fator contrário, onde o orçamento ele vai servir não para cumprir propósitos. O orçamento ele vai servir para cumprir coisas que o nosso ego deseja. Sabe? Propósito de Deus quando você recebe salário. O anjo lá, o anjo financeiro, o anjo financeiro fala, olha só, Wagner, quando você receber, você tem que pagar as escolas das meninas, você tem que fazer isso, você tem que fazer compras. Tudo certinho. Assim para você também. O anjo financeiro, ele já tem tudo preparado para você. Só que existe o demônio estagiário, que não é o cargo, está almejando lá, mas ele quer te orientar como profissional. Irmão, acabou de receber? Pô, cara, você trabalha o tempo todo, irmão. Você tem direito de você ir lá e comprar um tênis de 5 mil reais. Você tem o direito de ir lá para aquele churrasco dos amigos lá e gastar 3 mil reais lá com churrasco. Cara, você tem o direito de comprar um carro novo, só você andar, dar um carro velho para tua mulher, dar uma bicicleta para ela, você trabalha muito. Cara, dizimar, tu tá maluco, irmão. É o teu trabalho, é o teu sangue, é o teu poder, é o que você sabe, é a tua ciência, é a tua sabedoria. Deixa Deus para lá, rapaz, Ele já te deu, agora é contigo mesmo, bota esses 10% que dá para pagar a conta. Sabedoria sem fidelidade é igual a falência. Aí a gente encontra um monte de gente com muito dinheiro todo enrolado. E eu conheço gente que ganha salário mínimo, vive melhor do que aquele cara que ganha 50 mil reais lá. Porque é fiel dentro do seu orçamento. Aonde entra o orçamento financeiro para que esse propósito se cumpra? Na maturidade em investir em coisas que vão nos edificar. Agora eu não quero que você responda. Homens, vocês já fizeram homem ao máximo? No mínimo, não responda. É o orçamento sendo aplicado com propósito para melhorar aquilo que eu sou, para cumprir o propósito. Mulheres, vocês já fizeram mulher única, que é um curso da igreja focado para mulher? Não me responda. Está com problema? Existe o Crown agora. Você está com algum problema financeiro? Já se matriculou no Crown para entender biblicamente como você vai fazer para poder prosperar segundo o que Deus pensa de você e de mim? Não me responda. Estou dando só um exemplo de que a nossa igreja proporciona essas ferramentas para que parte do seu orçamento, assim como é para estudar para você melhorar no trabalho, tem que ser para você estudar para melhorar o teu propósito. E eu vou fazer uma pergunta que eu não quero que você me responda. Você sabe qual é o seu propósito? Você sabe
o que Deus quer fazer com você de acordo com as tuas finanças? Porque Deus quer prosperar pessoas aqui. Vou falar mais. Deus quer tornar pessoas aqui milionárias. Amém, gente? Amém. Deus quer tornar pessoas aqui milionárias. Para viver uma teologia da prosperidade, de que falar, poxa Senhor, sou rico, o Senhor me abençoe, sou pobre, estou no inferno, é o diabo. Não. Ele quer prosperar para fazer com que eu e você possamos cumprir propósitos. De abençoar vidas. Ajudar mais missionários. Ampliar a AB para atender toda uma comunidade. Não somente atender 25 famílias durante 6 meses, mas atender 1000 famílias aqui durante 6 meses. Meu Deus. Não é transformar o Mercado Esperança numa sala, mas é transformar um galpão desse aqui, ó, no Mercado Esperança e ter galerias aqui, ó. Quem sonhar isso e se tornar um propósito, Deus prospera. Está no orçamento de Deus. Aquele multiplica, aquele não multiplica. Lembra da parábola do servo? Que foi dado vários valores diferentes, e uns multiplicaram e outros não? Lucas 2,52 diz assim, e crescia Jesus em sabedoria e em estatura, e em graça para com Deus e os homens. Ele crescia em sabedoria, estatura e graça, conhecimento e graça. Você pode se tornar o melhor executivo, o melhor dono de empresa, o melhor profissional. Torne-se isso, eu profetizo que você vai ser, em nome de Jesus, amém, gente? Mas você tem que crescer na graça. Parte do teu orçamento tem que ser para investir nas coisas que você ainda não sabe que Deus quer que você faça. Aí sim, vai fazer todo sentido. E para finalizar, antes de pegar a última parte aqui, eu sempre repito esse testemunho, porque ele é muito forte. É rápido. Amigo ia para a igreja, carregava todo mundo numa belina. Não tinha buraco na belina por dentro. Falava que quem andava na belina tinha que tomar antitetânica para não morrer. E aquele homem carregava umas 8 ou 10 pessoas naquela belina arrastando. O tempo foi passando, eu era professor da escola dominical na época lá na igreja. Quem é da época da escola dominical, de professor de escola dominical? Você está velho igual eu, filho. Né? Aí eu falei, cara, qual é o teu sonho? Ele falou assim, cara, o meu sonho é ter um carro melhor, para que eu possa carregar mais pessoas dentro desse carro para a igreja. Aquele cara, ele ajudou a salvar no mínimo umas 30 pessoas. Umas 30, no mínimo. Carregava do bairro dele na belina. Ele carregava material de construção numa carroça. De uma forma impressionante. Impressionante. A birosquinha dele, que a gente chamava de... Amorosamente a gente chamava de birosquinha. A birosquinha dele, que vendia cimento, areia, ele tinha um cavalinho, entupiu de gente para comprar. Não fez uma propaganda. Entupiu de gente. Todo dia entupindo. Ele falou, Wagner, me ajuda que eu não sei o que é que eu vou fazer. Está entupindo, meu negócio está entupindo de dia, de noite, faz sol, faz chuva, está entupindo. Falei, você lembra da palavra, meu irmão? Deus sondou o teu coração. E Ele sabe que é verdade que você queria salvar mais pessoas. Deus vai te prosperar, meu irmão, é simples. Aquele homem prosperou, comprou um Corolla e saiu do cavalinho e comprou um caminhão enorme. E continuou levando gente para a igreja. Wagner, mas e eu que estou num perrengue, igual a você? Gente, a gente tem perrengue, amém, gente? E a gente não deixa de ser homem de Deus que tem perrengue não, amém, gente? Quem aqui já comeu arroz, feijão ou ovinho quentinho? Amém, glória a Deus. Tem hora que é só o ovinho mesmo. Tem hora que é o caviar. E você não deixa de ser homem de Deus, porque são etapas. A etapa que você está, e talvez eu esteja nesse momento igual a você, é a etapa da fidelidade. Mas a etapa do caviar vai chegar também. Se há tempo de rir, de chorar, há tempo de sorrir. Fica tranquilo, você não vai chorar a vida toda não. Vai ter momento que você vai sorrir também. Quem recebeu está dizendo amém, está recebendo aí, ó. Em nome de Jesus. E por fim,
administrar nossa família. 1 Timóteo, capítulo 3, de 1 ao 7, diz assim, ó: esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso, de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda a modéstia. Porque, se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Não neófito, para que, soberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Sabe, queridos, a gente tem que governar bem a nossa casa. Que não adianta vir aqui falar em língua, saber 3 línguas, falar hebraico, aramaico. Não adianta. Primeiro princípio de mordomia cristã é dentro da tua casa. É de amor, de carinho, de compaixão. É o filho entender o momento que o pai e a mãe estão apertados. É o momento que a esposa tem de ter sabedoria para poder lidar com a casa porque as coisas não estão indo bem. É o homem entender que a mulher está se sacrificando, que o filho está pagando um preço. A mordomia cristã começa dentro de casa, querido. Eu não posso vir aqui pregar se a minha esposa e a minha família não estiver bem comigo. Eu não estou falando de dinheiro. Não posso. Eu não posso ser uma pessoa aqui e uma pessoa dentro da minha casa. Não posso. Tem que ser a mesma. Chatinho aqui, chatinho em casa. Legal aqui, legal em casa. Desse jeito. Sabe por quê? Provérbios diz assim, 14:1: toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola a derruba com as suas próprias mãos. Gênesis 50 diz assim, ó: portanto mandaram dizer a José, teu pai ordenou, antes da tua morte, dizendo, assim direis a José, perdoa, rogo-te a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamos-te que perdoe as transgressões dos servos de Deus do teu pai. E José chorou quando eles falavam. Depois vieram também seus irmãos e prostraram-se diante dele e disseram, eis-nos aqui por teus servos. E José disse, não temais, porventura estou eu em lugar de Deus? Vós bem intentaste mal contra mim, porém Deus o intentou para bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei a vós e a vossos filhos. Assim os consolou e falou segundo o coração deles. José, pois, habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, e viveu José 110 anos. Ele relevou que os irmãos o traíram. Ele relevou que muita gente falou. Porque na vida dele, financeira, não tinha espaço para rancor. Se você tem rancor da tua mulher, esse orvalho é retido. Não adianta trabalhar. Se você, filho, tem rancor dos seus pais, o orvalho é retido. Se você, marido, não cuida bem da sua casa, seu orvalho é retido. Se a gente se dispõe a fazer alguma coisa dentro da nossa igreja, e a gente abre mão e não faz, ou faz mal e porcamente, o orvalho é retido. Porque Deus é ruim? Não, é porque o dinheiro não vai ter propósito. Sabe por quê? O resumo é o seguinte: o homem prudente governa e a mulher sábia edifica. Não adianta o cara governar bem, a mulher não ser sábia. Não adianta a mulher ser sábia e o cara não governar bem. A conta é minha, a conta é sua. Tudo bem, eu não estou te criticando, é a sua forma de administrar, amém? Mas eu tenho que falar o que é Bíblia. Eu tenho uma dúvida, que você talvez vai poder me responder. Se quando eu me caso com a minha esposa, eu me torno uma só carne, por que a conta é dividida? Não sei, me responda. Não sei. Porque se eu sou uma só carne com a minha mulher e divido a conta, eu vou dividir todas as outras coisas. Agora, se você falar para mim, Wagner, não é dividida, que eu faço o que eu quiser e ele faz o que ele quiser.
é dividida porque nós nos organizamos para cada um pagar suas contas. Top? Legal. Sabe aquele celular que tem a senha e você não pode ver do teu marido, nem tem uma... Está dividindo. É uma só carne. Minhas filhas brincam no meu celular. Minhas filhas, minha esposa fica com o meu celular. O dela tem senha, o meu não. Mentira, gente, é brincadeira. Adão culpou Deus pelos seus erros. Foi culpa da mulher. A mulher que tu me deste. José nunca culpou Deus pelo perrengue que ele estava passando. Adão murmurou, falando que a mulher que Deus deu fez ele pecar. Mas José nunca murmurou, mesmo estando no cárcere, tomando chicotada. Porque Deus não se agrada de murmuração, querido. Celebre o que Deus te deu. O seu ministério, mordomia, a sua vida como templo do Espírito e a sua família como um presente de Deus para você governar. Deus não investe em nada infrutífero, mas Ele tem o poder de dar vida ao que já morreu. Adão e Eva tinham a fartura e amargaram a sequidão. José iniciou na sequidão e Deus gerou fartura através da sua mordomia. Na verdade, vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. E eu finalizo aqui. Existem coisas que na nossa vida que tem que morrer. E aquilo que está impedindo a gente de ter uma vida financeira boa, ministerial boa, familiar, são coisas que estão vivas dentro de nós, que não faz parte do projeto de Deus para nossas vidas. Está com problema com a tua mulher hoje? A tua vida financeira andar e tiver propósito, pede perdão hoje, agora. Você para o teu marido, você para a tua esposa, sabe por quê? Porque quando a gente não se reconcilia, a síndrome de Lúcifer entra. Eu sou maior, eu tenho que ser o maior, tem que vir até a mim. Quando você, filho, não obedece seu pai e sua mãe, como a palavra diz, a síndrome de Lúcifer entra também. Então a primeira coisa que eu quero te pedir é, fecha isso tudo hoje. Porque evangelho sem confronto é palestra, não é palavra. E existem, se as coisas não estão boas na nossa vida, nós não somos Adão, amém, queridos? Temos a nossa parcela de culpa que a gente tem que corrigir. É simples assim. Começa dentro de casa. E se ela está aqui hoje, ele está aqui hoje, pede perdão hoje, vence o ego, dá um abraço, me perdoa, meu amor. Porque Deus instituiu o amor na gente, não foi a divisão. Não quero saber se eu estou certo ou errado. Eu quero ser feliz. No teu ministério, na tua vida financeira. Senhor, eu estou gerindo mal o meu negócio. Eu não sei qual é o problema que você está vivendo. E eu quero falar aqui para quem não aceitou Jesus. Não é apelo. Porque eu uso apelo, que eu sou lá de 1900, minha avó tinha 15 anos. Mas é um convite, é uma honra te chamar para aceitar a pessoa de Jesus. Porque através do Espírito Santo, a mesma sabedoria que Ele deu a José, é a mesma que Ele vai te dar, e eu e você às vezes nós não temos. Então eu quero te convidar. Gostaria que a igreja toda ficasse de pé. Senhor, minha vida está travada, Senhor. Realmente eu entendi que não é só trabalhar muito, não é só ser um excelente administrador. Às vezes eu tenho um ego, às vezes eu sou egoísta, às vezes eu não respeito as pessoas das quais eu tenho que amar, às vezes eu sou rancoroso. Senhor, eu digo que te amo, mas eu detesto pisar numa igreja.
Eu sempre boto desculpa. Tudo isso elimina o propósito. E se não tem propósito, por que Deus investiria em alguma coisa para potencializar a tua perda? Então, se você quer ajustar e ser próspero em todas as áreas, quero te fazer um convite. Se você não aceitou Jesus ainda, eu gostaria de te chamar aqui à frente, para você falar: Senhor, minha vida está muito embolada, eu não consigo mais administrar sozinho. Eu preciso do Senhor administrando a minha vida. Wagner, por que você convida para cá? Porque a Bíblia diz que se você confessar o Senhor diante dos homens, Ele te confessará diante do Pai. É Bíblia. Se você quiser, quero te convidar a ser ousado e vir para cá aceitar Jesus. Segundo pedido, se você está mal hoje com a tua família, e você está perto, você vem aqui não, resolva aí, ó, enquanto a gente estiver orando. E o terceiro convite que eu quero fazer: Wagner, estou bem com a minha família, estou mal com ninguém, cara, estou na igreja, está tranquilo, mas eu não tenho força nem para orar, eu precisava de alguém para orar por mim, porque se eu ficar parado aqui, nem isso eu vou conseguir fazer. E eu queria te convidar, se você quiser receber a oração de alguém aqui, vão ter homens e mulheres de Deus que vão estar aqui para te ajudar. Você pode orar daí, você pode vir para cá. Eu quero dar liberdade à igreja de não fazer uma coisa ou outra. Mas se você estiver muito desesperado, cansado, com os problemas que estão te assolando, e você precisar de uma oração, vem aqui que eu quero orar por você. Amém? A música vai estar tocando. Você que não aceitou Jesus, eu quero te chamar enquanto a música estiver tocando. Você que quer receber uma oração por causa de uma doença, por causa de um problema financeiro, familiar, seja o que for, não está mais conseguindo lutar, a gente está aqui para lutar com você. Em nome de Jesus. Amém? Se quiser, pode vir. Pode cantar a música. Aqui é um santuário, querido. A presença de Deus está quente aqui, ó. Você pode ter vergonha e ficar aí, não tem problema, mas o fogo do Espírito Santo está quente dentro dessa igreja. E a gente está aqui para te ajudar. A gente está aqui para ser irmão junto com você e encarar esse problema. Vem, querido, vem receber o poder de Deus aqui. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito obrigado por estar operando nesse lugar, Espírito Santo de Deus.
Nós queremos deixar o nosso egocentrismo de lado. Nós queremos deixar, Senhor, a nossa administração humana de lado. Se até aqui nós nos enrolamos, nós não queremos nos enrolar mais, Senhor. Entregamos a nossa vida financeira, a nossa vida familiar, a nossa vida espiritual, ministerial. Nós entregamos tudo nas suas mãos, Espírito Santo. Nós não estamos aqui brincando, nós estamos aqui para te falar que nós somos pequeninos. E grande aqui é o Senhor dos Exércitos. Nós queremos te dizer, papai, toma conta da nossa vida, direciona a nossa vida, nos protege. Aquele dardo inflamado que está tentando nos matar, desvia esse dardo, Senhor, em nome de Jesus. Casas destruídas serão restauradas agora no nome de Jesus. Negócios falidos vão dar certo agora no nome de Jesus. Profissionais falidos nos seus empregos ou sem emprego receberão empregos e serão bem-sucedidos nesse lugar. Ministérios quebrados e atingidos e assolados se tornarão a partir de hoje os ministérios mais frutíferos dessa terra. Casamentos frios e mornos se tornarão casamentos que vão honrar o nome do Senhor. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor fez nessa manhã. E nós guardamos essas promessas nos nossos corações, entendendo que tudo tem o seu tempo, mas no seu tempo vai se concluir, e nós vamos continuar glorificando o teu nome. Quem crê, aplaude o Senhor em nome de Jesus.